Para mim é doloroso ouvir as pessoas dizerem que William Wallace morreu um rebelde, um patriota heróico com um grito de liberdade nos lábios, porque isso é mentira. William Wallace morreu de forma lenta e brutal, em silêncio. Eu sei bem, pois estava lá na Praça Smithfield de Londres, naquela manhã de 24 de agosto de 1305. E tudo que eu ouvi foi o grito final enlouquecido de um homem derrotado e torturado, levado além do suportável muito antes de morrer. Eu fui o último de nossa raça a vê-lo vivo e a falar com ele, o único escocês na multidão que assistiu ao seu fim e o único que estava lá para registrar e lamentar seu falecimento. Mas não o vi morrer, porque meus olhos estavam apertados para conter as lágrimas que me cegavam. Quando consegui respirar novamente e enxuguei o rosto, já estavam esquartejando seu cadáver, o carrasco-chefe proclamando sua morte e erguendo a cabeça cortada do ogro escocês que aterrorizara toda a Inglaterra. Sir William Wallace, guardião da Escócia, meu amigo, meu primo de sangue e minha nêmesis de toda a vida, nunca mais atormentaria outra alma. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre mais um dos meus livros, dos 12 livros para 2018, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para se você quiser acompanhar e saber quais são os 12 livros que eu me dispus a ler nesse ano de 2018. Hoje nós vamos falar sobre um livro do Jack White, O Rebelde, que é um livro que conta uma história sobre uma personalidade histórica que me é muito apaixonante, que é o rebelde William Wallace, que lutou pela liberdade e pela independência da Escócia contra o governo da Inglaterra. Aqui nessa história, Jack White traz um relato sobre a lenda do William Wallace. Lembrando, não se duvida, historicamente falando, que o personagem William Wallace, historicamente falando, ele existiu. Sobre os fatos da sua vida, aí sim, existem várias desavenças históricas e populares, lendas e tudo mais. Assim como o rei Arthur para a Inglaterra, o William Wallace é a espécie do rei Arthur, só que da Escócia. De fato existiu, mas os fatos que circundam a sua vida é que não são comprovados 100%. E qual é a trama principal aqui do livro? O livro Jack White, ele começa contando desde a mais tenra infância do William Wallace e o seu primo Jamie Wallace, que faz toda a diferença na história, porque você é apresentado esses dois personagens ainda infantis, ainda crianças, e o livro começa lá contando uma história triste, porque eles tiveram a família assassinada, foram violentados sexualmente e acabaram conseguindo fugir desses soldados ingleses. Ao chegarem numa determinada floresta, eles foram salvos por um arqueiro que conseguiu matar os soldados ingleses. O arqueiro chama-se Evan e ele faz a diferença no restante da história, é óbvio. Quando você for ler, você vai ver a importância desse personagem para a trama como um todo. E aí o William e o James chegam pro Evan e falam: olha, nós temos um tio distante que, se você não conseguir nos levar até lá, certamente ele vai nos acolher e pode até conseguir um emprego para você. Esse Evan é um arqueiro exímio e ele começa a se sentir, digamos assim, uma espécie de protetor dos meninos. Ele aceita essa tarefa de levar os meninos até a casa do tio, do William e do Jamie Wallace. Ao chegar lá, o tio fica triste por todo o acontecimento que envolveu a família deles, mas aceita de bom grado, de bom coração, acolher os meninos e o Evan, o arqueiro, por ter salvo, e agradece a ele por ter salvo os meninos. E aí o tio dos meninos do Wallace, do Jamie e do William Wallace, cede a eles uma espécie de terreno, uma fazenda, um feudo, para que o Evan, junto com os meninos, cuidem dessa propriedade dele, ao mesmo tempo que o Evan começa a treinar o Jamie e o William Wallace nas artes do combate, nas artes da arquearia. O curioso é que aqui você já vê uma diferença. Por exemplo, se você comparar com outras obras literárias que falam sobre o William Wallace, ou até obras cinematográficas, o Jack White optou por colocar o William Wallace como um estudante da arquearia, um exímio arqueiro que ele acaba se tornando durante a adolescência e na vida adulta, quando ele consegue regimentar pessoas ao seu redor em prol da luta pela independência da Escócia. E aí, quando vai chegando a uma certa parte da adolescência dos personagens, do Jamie e do William Wallace, eles são enviados para uma espécie de uma igreja, de um mosteiro, na verdade, um monastério, em que lá eles ficam uma certa parte do dia e à tarde e à noite eles vão treinar com o Evan, o arqueiro.
E acaba acontecendo o seguinte, é que você já tem uma diferença nos personagens, porque o William Wallace acaba se destacando cada vez mais na arte do combate, na arte da arquearia, do uso de espadas, bastão, enquanto que seu primo, Jamie Wallace, acaba se enveredando mais para a área da cultura, para a área dos livros, da literatura, ele se torna uma espécie de copista, acaba escrevendo textos religiosos e pretende seguir a vida celibatária, ou seja, se tornar um padre ali dentro daquela comunidade católica. E aqui você tem, digamos assim, uma separação, uma cisão desses dois personagens. Enquanto que o William Wallace segue treinando as suas habilidades, digamos assim, de combate, o Jamie Wallace continua seguindo a sua vida religiosa, católica, ali naquele mosteiro da Escócia. E aqui o Jack White, e isso faz toda a diferença, caso você se interesse por ler o livro não é contado na visão do William Wallace, mas sim na visão do Jamie Wallace. Isso foi uma opção do autor, e ao meu ver, eu vou detalhar um pouquinho mais por que eu acho isso. Ao meu ver, isso, de certa forma, deixou a desejar em algumas partes do livro. Porque nesse momento do livro em que os dois estão juntos, tudo bem, Jamie Wallace contar fica interessante porque ele está sendo testemunha ocular da adolescência deles, do treinamento deles. O William Wallace acaba se interessando muito mais pelo arco, aprender como é que se faz um arco. E o Evan, que é um exímio arqueiro, ensina ele a fazer seu próprio arco, ensina ele a fazer suas próprias flechas, ensina ele a atirar em alvos. Você tem vários momentos aqui em que ele vai se destacando, no caso, o William Wallace. Quando os dois se separam, que o William Wallace sai, digamos assim, da igreja, da vida religiosa, e o Jamie Wallace continua no mosteiro, a história é contada ainda pela visão do Jamie Wallace. Então você tem o Jamie Wallace, que é o personagem, o primo do William Wallace, que vai relatando o que está acontecendo com o seu primo através do que ele ouve, através de cartas trocadas entre eles. E isso, no ver, deixa a desejar muito, porque o William Wallace, ao sair da vida religiosa, ele acaba se tornando um guerreiro exímio, ele acaba se casando, ele acaba juntando pessoas, arregimentando pessoas para o exército para combater o governo tirânico da Inglaterra, ali século XII, século XIII, e você tem o Jamie Wallace que está enclausurado no mosteiro, que acaba contando o que está acontecendo, mas sem ser uma testemunha ocular. Tem uma parte aqui do livro que muito me incomodou, por exemplo, que é quando uma comitiva de senhoras, entre elas inclusa a esposa do William Wallace, Mirren, vão passear, vão sair de um lugar para outro, e elas são atacadas por uma espécie de comitiva de soldados de um determinado bispo inglês. E aí o Jamie Wallace vai relatando isso, e aí eles decidem, tanto o Jamie Wallace quanto o William Wallace, ir até esse bispo da Inglaterra, questionar por que os soldados dele, eles fizeram uma investigação e descobriram que foram daquele bispo. Ao chegar lá, você fica na expectativa de que vai ter um diálogo legal entre o William Wallace, entre o bispo, entre o Jamie, e não acaba acontecendo nada disso, pois o Jamie Wallace, ele se retira, na verdade ele é expulso da cabana, onde eles se encontraram para conversar com o bispo, que ele ainda estava se ordenando como padre, ele não tinha moral alguma. Enfim, quando eles saem, aí você não tem noção do como foi a conversa e do que aconteceu. Você só retorna a história com o William Wallace sendo agredido, sendo escorraçado para fora da taberna, lá da cabana, lá do acampamento desse bispo. E aí, na hora que eles vão quase ser assassinados, os companheiros de William Wallace chegam e salvam ele. E aí você tem, mais uma vez, vários momentos. Tem uma parte aqui do livro que é, digamos assim, até chata. Porque quase 40, 50 páginas sem o William Wallace aparecer. Fica só o Jamie Wallace contando o que está acontecendo, o William Wallace na guerra e tudo mais. Tem pouquíssimos confrontos. Então, assim, ao meu ver, o Jack White ele fez um trabalho histórico fantástico. Para quem é fã da história e quiser conhecer um pouco mais sobre essa trama, sobre esse conflito entre a Inglaterra e a Escócia, século XII e século XIII, e saber por que a Escócia se levantou contra o governo tirânico inglês do Edward Longshark, fantástico. Nessa parte histórica, o Jack White faz um trabalho primoroso. Mas, infelizmente, em retratar a lenda do William Wallace, e eu como fã do William Wallace, sinto muito incomodado porque eu não me senti muito bem representado nesse livro. Ele usou um título rebelde e você não tem muita história do William Wallace. Você tem alguns relances, tem pouquíssimos combates. A história foca muito no Jamie Wallace, na trama política, o que ao meu ver não é que seja ruim, mas isso seria... talvez o autor pudesse deixar isso numa proporção muito menor. Se eu pudesse recomendar uma obra, talvez, que retrate melhor a história do William Wallace de uma forma que certamente vai agradar, é o filme do Mel Gibson, de 95. Vou deixar aqui no trailer da descrição desse vídeo o trailer do filme do Mel Gibson, Coração Valente, que é um filme fantástico, um dos meus filmes preferidos, inclusive filme esse que ganhou Oscar em 95 de melhor filme, por retratar a lenda do William Wallace. Mas o livro vai continuando, e aí você tem o William Wallace criando seu exército na determinada floresta, do governo inglês preocupado porque um rebelde escocês está regimentando pessoas para sua causa e acaba combatendo os comboios que a Inglaterra envia
para ocupar o espaço ali da Escócia, e você tem tudo isso contado através da ótica do Jamie Wallace. O único momento que você sabe que isso acontece é quando os personagens, dois primos, se reencontram, e aí você tem uma espécie de... que o Jamie Wallace passa a ser, digamos assim, uma testemunha ocular de fato. Nos outros momentos ele só é apenas uma testemunha que ele ouve falar e ele vai trocando cartas com seu primo e ele vai relatando isso. E aqui no livro foi assim que o Jack White optou por fazer. Mas ainda assim, é um livro que vale a pena no contexto histórico, conhecer um pouco mais sobre a do William Wallace, as várias facetas do personagem do William Wallace. É um livro bom, apesar de que poderia ter sido melhor se o autor não tivesse optado por contar essa história através da ótica de um outro personagem que não está presente na ação. Vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link do trailer do filme Coração Valente, mais que recomendado, e o link desse livro na Amazon para quem quiser comprar. Para quem gosta de fantasia medieval, lendas heróicas, personagens que acabam lutando contra governos tirânicos, defendendo ideias de liberdade, defendendo as ideias de liberdade de expressão, liberdade de credo e tudo mais, esse livro certamente é um livro muito bom, apesar dos pesares, como eu já citei nos minutos anteriores aqui nesse vídeo. Bom, por esse vídeo é só, vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta, espalha esse vídeo aqui. E certamente nós iremos nos ver na próxima semana com mais um vídeo, com mais uma experiência minha literária compartilhada aqui no Livros e etc. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.